Convido a igreja e os amigos visitantes para abrirem Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, onde tudo se iniciou, tudo começou. Gênesis, a origem da história da humanidade. O capítulo é o capítulo 15 de Gênesis, e nós estaremos olhando, observando o versículo 5 e o versículo 6. Depois iremos para Gênesis 17, do 15 ao 17, e depois para Gênesis 18, do verso 9 ao verso número 15. Mas iniciaremos com Gênesis 15, do verso 5 ao verso 6. Se a igreja localizou, por gentileza, em reverência ao Criador, fiquemos todos de pé. Gênesis 15, do verso 5 ao 6, o livro que deu origem à história do homem, Deus criando todas as coisas. O livro de Gênesis nos relata esse início. Deus promete a Abrão, Deus anima Abrão, ele promete um filho. 5, 6. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora, virando a folha, você vai para Gênesis, capítulo 17, do verso 15 ao verso 17. Deus muda o nome de Saraí. Disse também Deus a Abraão: a Saraí, tua mulher, já não lhe chamarás Saraí, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E continuando a caminhar na palavra do Pai, Gênesis 18, do verso 9 ao 15. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Então lhe perguntaram, verso 9 ao 15. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em dia, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na tua casa nós nos encontramos nesta manhã de domingo, domingo bonito, domingo de sol. Aqui entramos, ó Pai, entramos trazendo o que nós somos, ou como nós estamos nos sentindo, ou, Pai amado, trazendo nossas cargas de tribulações, mas também trazendo nossas alegrias para dentro da tua casa. Pois nos encontramos assim nesta manhã de domingo. Muitos estão alegres,
outros nem tanto e outros pesarosos, por diversos e inúmeros motivos. Pode ser alegria ou pode ser o pesar. Mas estamos na tua casa, Senhor, e estamos aqui, Deus, santificando e glorificando o teu nome neste santo lugar. Então, ó Pai amado, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra que neste momento, Deus, foi lida para a congregação. Que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar a nós, ao Teu povo, aos que visitam, aos que aqui se encontram, nesta manhã de domingo. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos porque entendemos claramente que sem a iluminação do Espírito Santo não há como entender a Tua palavra ou receber a mensagem que o Senhor quer nos passar. Precisamos, ó Pai, do Consolador, precisamos, ó Pai, do Santo Espírito, precisamos, ó Pai, da revelação que somente o Espírito Santo pode nos dar. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos realmente ouvir a Tua voz, não ouvir pensamentos, voz humana, mas queremos, ó Pai, que quando o pregador pregar ao púlpito Tua palavra, que possamos não escutar a Ele, mas possamos escutar o Senhor falar aos nossos corações, Teu Espírito falar aos nossos corações, Teu Espírito fortalecer nossas vidas, Teu Espírito, ó Pai, consolar nossas vidas, Teu Espírito alegrar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque reconhecemos que não somos capazes de ler e entender Tua palavra se não for através da revelação do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Imagino Sara, e ao imaginar Sara, vejo uma mulher de cabelos bem grisalhos. Imagino Sara com um rosto bem delineado, um rosto bonito, ainda que avançada em dias. Imagino Sara com um olhar de serenidade, ainda que um olhar meio que distante. Imagino Sara de mãos dadas com seu esposo Abraão. Imagino os dois, imagino o casal com os olhos se encontrando, um para com o outro, se encontrando, cada vez que uma criança passa correndo em frente a eles, nos arredores das suas tendas. Acredito num misto de tristeza e de também esperança que pairava no ar quando uma criança saía correndo próxima à tenda de Abraão, de Sara, uma criança que certamente pertencia aos servos de Abraão, que lá estavam com ele. E imagino o casal se olhando e pensando, ou até se interrogando, se um dia receberiam a dádiva de ser em paz. Acredito no riso de Sara como sendo um riso cortado, um riso contido, um riso que mostra um coração pesado. Imagina o riso de Sara, é um riso pensado, porque era um riso onde ela estava ali ao sorrir, ou ao rir no seu íntimo, ela estava pensando, raciocinando. Em sua mente e coração havia a lembrança de algo que nunca existiu, e que talvez ela pensasse que nunca existiria na sua vida e que nunca teria essa alegria na sua vida. Imagino ela com lembrança de algo inexistente e que esse algo inexistente acabava, irmã Noemi, podando a alegria do coração de Sara. Ter um filho era um desejo dela e de Abraão. Era um desejo profundo do casal, e qual casal que não deseja, de fato, ao se unirem, ter um filho? O agravante é a idade dos dois. Sara tinha um ventre já adormecido, poderíamos falar também uma palavra parecida como amortecido,
e tentando entender o que significa a palavra amortecido, é quase morto. Então Sara tinha um ventre amortecido, quase morto, adormecido. Sara era alguém, como Abraão também era, avançada e avançado em idade, era seu marido também, e seria loucura ainda para os dois, ou para ela especialmente, sonhar com um pequenino a correr e alegrar-lhe a sua vida. Abraão tinha 100 anos, Sara 10 anos mais nova aproximadamente, então deveria ter 90 anos. Sara na menopausa, Sara avançada em dias, mas uma promessa revelada em Gênesis 15, verso 5, já lida aqui, para eles. A promessa dizia, Deus dizendo a Abraão, Gênesis 15, verso 5, se você gosta de abrir a palavra e é interessante fazer isso, corra lá novamente em Gênesis 15, verso 5 e olhe o que está escrito. Eu vou ler. Olhe agora para os céus, Abraão, e conte ou conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes, assim Abraão será a tua semente, disse Deus ao coração do seu servo Abraão, o pai da fé, ou melhor dizendo, o pai de todos que têm fé. O pai da fé é pai de todos que possuem fé, porque nem todos têm fé. Cada noite que chegava e as estrelas brilhavam no céu, era, irmão Roberto, um convite a fortalecer a fé de quem? A fé de Abraão. Porque Deus tinha prometido em Gênesis 15, verso 5, que ele haveria de ter a semente dele haveria de prosperar, e seria tão grande sua semente ou a de sua descendência como as estrelas nos céus. Então, cada noite que havia estrelas nos céus, que as estrelas brilhavam no céu, era um verdadeiro convite, entendia Abraão, de Deus para ele, para o fortalecimento da sua fé. Era hora de sentar-se com Sara, do lado de fora da tenda, e sentir o vento frio tocar os seus rostos, suas faces no deserto. Era hora de abraçar-se a Sara mais uma vez e olhar para o alto, olhar para os céus, e ali, irmãos, eles sonharem mais uma vez com um herdeiro nascido de Sara para Abraão, correndo por entre os carvalhos do Manre. Abraão demorava a dormir, Sara não. Sara sempre se recolhia primeiro, iria descansar antes de Abraão. Abraão continuava lá, imagino eu, olhando para os céus, lembrando da promessa de Deus, lembrando que Deus falou que a sua descendência haveria de ser tão grande como as estrelas dos céus, que não haveria como se contar. Ele ficava então com os olhos marejados, imagino eu, cheio de lágrimas, e ali o pai da fé, ou melhor, o pai de todos que têm fé, ele conversava com Deus baixinho, e baixinho conversando com Deus, ele sorria e dizia, Senhor, são tantas estrelas, não consigo contá-las. O velho Abraão era amigo de Deus e enchia o coração com os sonhos de Deus para a sua vida, porque é importante você tomar ciência disso, meu amigo, minha amiga, é que Deus tem sonhos para a sua vida. E Abraão se enchia com os sonhos de Deus para a vida dele. Na Bíblia Sagrada fala que o qual em esperança Abraão creu no Senhor, que ele seria feito, Abraão, pai de muitas nações. Assim será a tua descendência, diz a palavra do Senhor. E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento, quase morte, do ventre de Sara, que era estéril, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, diz a palavra de Deus em Romanos 4, de 18 ao 20. Ele não duvida da promessa de Deus por incredulidade, mas Abraão foi fortificado. E ao ser fortificado na fé, irmão Eunice, ele faz o que a senhora faz, eu faço também, eu acho que todos deveriam fazer. E quem não faz, abrindo a sua boca e falando, faz por dentro, na mente, a Deus. A Bíblia fala que ele foi fortificado na fé, Romanos 4, 18 ao 20, dando glória a Deus. Ele guardou a promessa. Abraão não lamentou a falta, irmã Nilda Rangel, de um filho. Não
não lamentou a falta de um filho, mas ele agradecia, irmã Nilda Rangel, a chegada, o nascimento de uma criança predita por Deus para ele. Já não havia nele, ele sabia, força. Já não havia em Abraão a virilidade de um jovem. Nem tampouco ele sabia, havia juventude no corpo já envelhecido e amortecido da sua amada chamada Sara. Mas existia em Abraão algo tremendo. Existia fé, Gilson Machado. Existia fé para Abraão, pai da fé. Esse fenômeno sobrenatural que é a fé, que nos faz ir além das nossas possibilidades. Fé, fenômeno sobrenatural que nos faz ir além das nossas possibilidades. Fé, fenômeno natural que nos faz sobrenatural, que nos faz contemplar o inexistente como se ele existisse. Ele não existe, mas contemplamos como se existisse à nossa frente. A fé faz isso. Fé que nos conduz, irmão Nice Costa, para bem perto de Deus. Bem perto de Deus. É a fé que nos conduz. Você tem fé? Como é que está a sua fé? Está forte? Fortalecida? Você tem feito exercícios matinais com a sua fé, lendo a Bíblia Sagrada, procurando se inteirar dos textos maravilhosos que, quando lemos pela ação do Espírito Santo, nos faz robustecer nossa fé? A fé é um fenômeno sobrenatural que nos faz contemplar a glória de Deus, ou a glória do invisível, que é o Senhor. Então, somente pela fé que nos faz amar o Criador. Por termos fé, amamos o Criador. Por amarmos o Criador, entregamos a Ele as nossas sementes. As nossas sementes são os nossos sonhos para serem regados pelas chuvas que vêm do alto, que vêm direto de Deus para nós. O filho de Sara e Abraão seria herdeiro da promessa. Era a promessa de Deus para a vida daquele casal. Ela com 90, ventre adormecido, ventre amortecido, ventre quase morto. Ele, com os seus 100 anos, sem força ou virilidade de um jovem, mas o que ele tinha era fé. Ele acreditou no que Deus falou para ele. Você será pai de muitas nações. Em Gênesis 18, versículo 10, a primavera chegou. E quando ela chega, a Bíblia nos diz assim, 18, verso 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Deus falando a Abraão. 25 anos depois da promessa ser feita, lá em Gênesis 15, ele novamente fala a Abraão. Ele diz: Abraão, certamente a ti tornarei por este tempo de vida. E eis que a sua mulher, chamada Sara, terá um filho. 2 anjos e Deus aparece para o casal nos carvalhais do Manre. E prometem que 1 ano depois, nessa mesma época primavera, Sara haveria de ter um filho. Ela já com seus 90 anos de idade. A tradução do hebraico para esta expressão, por este tempo de vida, ou melhor, por este tempo, significa, na tradução para nós em português, hora marcada. Então, quando Deus fala, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, é como se ele dissesse, certamente tornarei a ti, Abraão, uma hora marcada. Também na tradução, entendemos que a raiz da palavra significaria compromisso. Então, podemos traduzir também assim. Ele disse, certamente tornarei a ti com hora marcada para a sua vida. Ou melhor, certamente tornarei a ti com este compromisso. Qual o compromisso, Senhor? Que Sara, tua mulher, terá um filho. Deus está dizendo que ele estava estabelecendo uma hora marcada com Abraão e com Sara para que eles tivessem um filho. Ou para que Sara tivesse um filho de Abraão. Deus está dizendo que ele estava ali agendando com Abraão um compromisso, uma aliança, um compromisso. Que a mulher dele, que tinha já a idade avançada, ventre adormecido, quase morto, ela poderia gerar um filho ainda. E que o sonho, já esquecido há tanto tempo, poderia renascer na vida daquele casal. Eu diria, Zé Roberto, que Deus estava estabelecendo um compromisso, uma hora marcada,
dia, estação, primavera, para o cumprimento da sua promessa. Na primavera, as flores desabrocham. Na primavera, Sara concebeu e deu à luz. O nascimento de Isaac significa renovação. O nome dele significa riso. Olhando por este ângulo, vemos uma simbologia no acontecimento do Monte Moriá, quando Deus ordena, já com Isaac já crescido, já nascido e crescido, que Abraão retirasse a vida do seu filho Isaac. E Abraão vai cumprir a palavra de Deus, vai retirar e sacrificar o seu filho Isaac, já crescido agora. Damos um pulo na história. E ali Deus não permite. Deus não permite. Deus queria provar a Abraão. E aí lembramos que esse sacrifício de Isaac, que é o filho da promessa, nos remete a Jesus, como sendo também aquele que nos dá uma nova aliança, ou um novo compromisso de Deus para com o homem através de Jesus Cristo. Isaac, pois Roberto, ele simboliza um tipo de Cristo, quando vai ser sacrificado pelo Pai, mas o Pai não permite. Mas Deus, Pai, não permite que Abraão tire a vida do seu filho. No Gênesis 18, versículo 12, a Bíblia fala do riso de Sara. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Gênesis 18, verso 2. Eu não sei o que se passou na mente de Sara. Não posso imaginar claramente o que se passou, mas eu tento entrar nessa mente dessa mulher para entender o que aconteceu com ela. E ali eu penso que, quando ela ouviu a reafirmação da promessa, que ela sabia que já existia para Abraão e para ela, a Bíblia diz que ela sorriu no seu íntimo, ou riu no seu íntimo. Alguns dizem que ela riu por incredulidade, até reforçada pela palavra de Deus, né? Que o Senhor Deus fala da questão da verdade, quando ele diz assim: então Sara, ele fala depois de embaixo, disse o Senhor a Abraão, versículo 13, Gênesis 18, por que se riu Sara dizendo, será verdade que daria luz sendo velha? Então, muitos autores interpretam que Sara mostrou incredulidade. Provavelmente sim, mas eu prefiro aprofundar-me mais no coração dessa mulher e não somente rotulá-la como alguém que está mostrando incredulidade. Quero entrar mais no coração de Sara para entender o seu riso. Talvez você também consiga entender quando nós começarmos a falar aqui. Entendo que o riso de Sara não foi somente de credulidade. Se assim fosse, Deus certamente teria calado a sua voz por um bom tempo, e Deus não faz isso. O riso de Sara, então, acredito que ele não foi riso de deboche. Sara não estava debochando. Existem risos que são risos de deboche. Mas esse aqui, o de Sara, não é riso de deboche. Sara não debocharia de Deus. E Deus disse que ela haveria de gerar luz a um filho. O riso de Sara não foi riso de ironia, ainda que nós possamos nossas vidas em relação a Deus ou às suas promessas, rimos com deboche ou com ironia ou com incredulidade. Mas Sara, acredito, não foi riso também de deboche e nem tampouco de ironia. Se fosse de ironia, quem sabe o Senhor Deus deixaria ela estéril para todo sempre. Sara não somente esperava mais. Esse é o motivo do riso. Sara não esperava mais. Tem vezes que nós estamos assim, não é, Rosilene? Tem vezes que nós não esperamos mais nada da vida. E quando alguém chega para você e diz que pode algo bom acontecer com você, você simplesmente ri no sentido que, para com isso, eu não espero mais nada da minha vida. Sara somente não esperava mais nada para o Zé Roberto. É tão difícil entender isso. Ela tinha 90 anos de idade, desde nova, casada com Abraão, ela queria dar filho para o seu marido, nunca deu, era estéril, não tinha condição. Seu corpo agora era velho, envelhecido em dia, entrado em dias, seu ventre era quase morto, amortecido. Ela olhava para si, quando ela olhava para si, não gostava do que via, ela via um corpo enrugado, velho. E vem agora a informação que agora, daqui a um ano, ela teria um filho. Sara ri no seu íntimo.
Ela não tinha mais esperança, a sua esperança foi morrendo, enquanto o seu corpo foi, a olhos vistos, envelhecendo. E o seu ventre amortecendo. Sara riu porque ter um filho era um sonho, Beth Cardoso, que ela não sonhava mais. Lembra? Agar, a escrava, um filho com o marido, não sonhava mais. Não tinha mais esperança, o sonho dela já não existia mais, os sonhos que ela tinha já sucumbido no seu coração. Sabe aqueles sonhos que a gente vai levando com a vida? Vai levando com a vida, e de repente eles deixam de ser sonhados por nós, e você simplesmente não espera mais nada deles. Acredito que esse era o sonho de Sara agora. Ela não esperava mais nada do sonho dela. Acredito que estou alcançando em Deus seu coração, porque acredito também que você tem sonhos que a vida foi levando, e que você agora, se alguém disser para você sobre esse sonho tão antigo seu, você simplesmente vai dizer, não espero mais nada em relação a esse sonho. Então você está entendendo, Sara, não é só uma questão de incredulidade. Sara é um ser humano. Deus é bom lidar com seres humanos. Tudo que ele fez era bom. O que estragou foi o pecado. E foi a entrada de Satanás na história da humanidade, com o pecado. Sara riu porque ter um filho era um sonho que não sonhava mais. Era um sonho escondido lá dentro do seu coração, já tampado, fechado, lacrado, que não tinha como mais ninguém penetrar, mas Deus penetra até dentro dos nossos sonhos. Deus penetra na nossa mente. Deus examina e sonda os nossos corações. Salmo 139. Ele vai lá dentro, ele busca o que você escondeu. Um sonho escondido. Pois era assim que Sara estava no dia que Deus visitou a sua casa. E ela escondida ouvia a conversa de Deus, os dois anjos, conversando com seu marido. Ela não tinha mais esperança, Carlos Alberto Stutz. Ela era velha demais. O tempo dela, no entender dela, meu amigo Carlos Alberto, tinha passado, como muita gente que está sentado no banco da igreja hoje, pode também estar pensando assim, meu tempo já passou. Não é? E o pior, pode estar pensando isso em relação a outras pessoas que estão aqui. O tempo de fulano já passou. Meu irmão, não olha para o tempo de fulano, se preocupa com o teu, você não sabe quanto tempo você tem ainda. Não olha para o tempo do irmão, não. Não faça isso, porque quem vai rir vai ser eu. Deus sabe todas as coisas. O riso de Sara foi um riso triste. É como se ela dissesse, Senhor, eu não precisa me prometer mais nada. Essa promessa eu não espero mais. 25 anos. Assim passou. Sara riu quando ela olhou para ela e viu seu corpo já avançado em dias. O riso de Sara foi um riso triste. Já sorriu um riso triste? Já, né? Eu também. Acho que todos nós. Sara não conhecia a força do seu Deus. Ainda que fosse casada com o pai da fé, ou o pai de todos aqueles que têm fé, Abraão. Sara não conhecia a força do seu Deus, ela não sabia que ele era o Deus do impossível. Aquela mulher era casada com o pai da fé e não sabia disso, irmãos. Deus viu Sara através da tenda, porque Deus vê todas as coisas. Ele viu mais, ele viu nela, coral para os angelicais, frustração. Aquela frustração, maestro, quando só quer, ensaia o coral, ensaia. Aí chega numa segunda-feira, B3, B4, sentadinho lá, tão pouca gente. E o senhor vem tão animado de casa, pensando que vai encontrar coral cheio de irmãos e irmãs, para o irmão poder fazer um ensaio bonito para o teu Deus, nosso Deus. Essa frustração aí, a frustração do pastor quando chega e olha para a igreja, vê pouquíssimos irmãos na igreja, quando muitos estão agora, exatamente nessa hora, no grupo do Zap da igreja, mandando bom dia. Deus viu Sara rindo através da tenda, mas ele viu mais. Ele viu sentimentos de frustração, ele viu conformismo,
Ele viu tristeza disfarçada pelo riso. Os mensageiros celestiais, portadores das boas novas, Deus e os anjos, viram a reação da princesa. Meu pastor, princesa? Sara aí não era princesa? Mas Sara, o novo nome dado por Deus, significa, evangelista Ricardo, presbítero, princesa. Sara agora é a princesa de Deus. Deus deu esse nome para ela, Sara, princesa. É o significado do nome dela, princesa. Deus havia nomeado princesa. Deus trocara o seu nome com um pacto de fé. Agora serás princesa. Ela é a princesa e o seu marido será o pai das multidões, Abraão. Eles estavam armados de tal forma que, desafiando todas as impossibilidades, Deus estava dando ao casal um novo tempo. Isso que é muito bonito na palavra de Deus. Deus desafia todas as impossibilidades da sua vida. E Deus pode dar a você um novo tempo. Um novo tempo. Acredite nisso. Deus pode dar a você um novo tempo. Porque Deus desafia as impossibilidades. Aquilo que você considera difícil para você fazer, agir ou ter na sua vida, saiba que o Senhor Deus, Ele desafia as impossibilidades. E Ele pode fazer acontecer sobre a vossa vida, se assim Ele, na sua soberania, assim o quiser. Temos que tomar cuidado quando a gente falar essas coisas, não é? Porque teologia de prosperidade, aquela coisa todinha, aqui é um púlpito presbiteriano, então a gente tem que falar direito e lembrar da soberania de Deus. Não quero que ninguém fique sem entender a mensagem. Uma mudança de direção. Na primavera as flores desabrochavam e Sara conceberia. Você imagina isso? Uma mulher de 90 anos conceber uma criança. Você imagina isso? Eu imagino Sara bonita, porque a gravidez torna a mulher mais bonita ainda. Eu imagino Sara com seu corpo já de 90 anos, mas agora mostrando uma aparência, uma beleza, um olhar diferente, a barriga crescendo e ela olhando que aquilo que Deus prometera estava acontecendo. Os sonhos que ela tinha, que foi guardado no seu coração, Deus colocou para fora, o sonho estava acontecendo, e então Sara viu que o que Deus falou era verdade sobre a sua vida. Sim, Deus tem hora marcada com a gente. Hora marcada, dia, estação do ano, compromisso com a gente. Nós devemos guardar firmemente nossos corações aquilo que Deus nos fala. Eu guardo o que Cristo fala para mim. Cristo diz na palavra assim: darei vida para ti, vida em abundância. Então eu entendo que a vida que Jesus Cristo prometeu a mim, a todos aqueles que receberam como Filho de Deus, é vida em abundância. E não espero nada menos que isso que meu Deus, Jesus possa me dar. Vida em abundância. E não estou aí falando bens materiais, que pode até acontecer. Abraão e Sara esperaram por 25 anos para essa promessa acontecer. Certamente, irmãos, Deus tem dia, hora e ano para acontecer, para fazer acontecer sobre nós o nascimento dos nossos herdeiros, ou gerar os nossos herdeiros. Nós não devemos sorrir dos nossos próprios sonhos. Não da maneira como Sara sorriu, no sentido do seu íntimo, de não acreditar, ou simplesmente está entristecida por ter guardado já esse sonho e não querer mais que ele seja ventilado sobre a sua vida para não machucá-la mais. Não devemos sorrir dos nossos próprios sonhos, mas também não devemos sorrir dos sonhos alheios, porque existem pessoas que vão a você e contam seus próprios sonhos para você, e às vezes os sonhos que elas contam para você, você na hora, amado, acha impossível, não acredita e ri do sonho que o seu irmão, sua irmã, seu amigo e amiga contou para você, que ela entende, ele entende que é para ela, é para ele, que Deus reservou para ela, para ele. Então não devemos sorrir dos nossos sonhos, porque Deus atua nas impossibilidades. Mas também não devemos sorrir dos sonhos alheios, dos sonhos que não são contados por pessoas chegadas a nós. Como também não devemos olhar para os sonhos alheios que são contados a nós com confiança pelas pessoas e tecermos no nosso coração algum tipo de ciúme ou inveja do sonho do meu irmão, do sonho da minha irmã. Para cada um, Deus dá uma promessa. Para cada um, o Senhor Deus olha o coração, sonda
e examina. O tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, por 25 anos, era tempo de preparação para o casal. Abraão reage de uma forma. Gênesis 17. Abraão riu de alegria quando viu a promessa de Deus. Vou ler para você rapidinho. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. E disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Mas Abraão acreditou no que Deus disse. Outros versículos provam isso. Gênesis 18:13 é Sara que ri de desesperança. Diz assim: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E no versículo mais acima, o 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, meu Senhor, terei ainda prazer. Sim, Sara, terás ainda prazer. O prazer continuará até o dia da nossa morte. E após a nossa morte, teremos ainda um prazer maior. Será um prazer espiritual ao estarmos diante do deleite de estarmos diante do coração do nosso Pai. Você pode ter prazer ainda, irmã e irmão, na sua vida, seja ela em qualquer área, não importa a sua idade, você pode ter prazer sim. O importante é você considerar que você está vivo ainda, que você está viva ainda. Tem pessoas que, quando ficam avançadas em dias, ou adquirem mais dias, ou entram na velhice, entram na terceira idade, parece que estão mortas. Parece que estão mortas, só falta sepultar. Parece que perderam o vício, o gosto pela vida, o gosto de conversar, o gosto de falar com as pessoas, o gosto de andar, o gosto de olhar para as estrelas e contar as estrelas e relembrar das promessas de Deus. Abraão riu de alegria quando viu a promessa de Deus. Sara riu de desesperança. Daí vem Deus e coroa a sua realização e fala: o nome da criança de vocês, já que você riu, Abraão, acreditando que eu poderia fazer isso, e Sara riu, mostrando uma pretensa incredulidade, uma desesperança em relação ao que eu falei, o nome da criança será bem apropriado. Abraão: qual será o nome, Senhor? Isaque. O nome dele significa riso. Então a criança será riso. Vocês não riram? Então a criança será riso, porque trará alegria aos vossos corações. Um riso de grandeza, porque Deus é grande. Um riso de amor, porque Deus é Deus de amor. Um riso de soberania, porque Sara, princesa, porque o teu Deus é soberano e não há coisa demasiadamente difícil que ele não possa fazer. Quantos Isaques Deus tem para nós? Quantos herdeiros da promessa Deus tem para você e para mim? Quantos Isaques, que significa riso, mediante aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, Deus tem para você nesta manhã? Quantos Isaques? Eu acredito que sejam muitos, poucos, eu não sei, mas eu sei que Ele tem Isaques para você. Eu sei que Ele tem risos que você está contendo, que você está cortando, que você está podando por situações que estão acontecendo na sua vida. Mas Deus tem um Isaque para você. Isaque é símbolo de renovação. Isaque é símbolo da aliança de Deus para com o homem. Isaque é símbolo do compromisso de Deus para com o homem, como ele fez com Abraão e Sara. Isaque é motivo de você rir. Por quê, meu pastor? Porque Isaque é a prova que não existe impossíveis para Deus. Então, quantos Isaques Deus tem para você? O que eu aprendi é que Deus me faz sorrir com seus feitos. Com seus feitos. Em meio à terra seca, em meio a árvores mortas, eu aprendi com Deus a sorrir vendo os feitos de Deus sobre as nossas vidas.
Pensa aí nos feitos de Deus para você na sua vida. Acredito que sejam muitos feitos de Deus sobre a sua vida. As árvores estão secas? Estão. As árvores estão mortas? Estão mortas. Os ventres estão mortificados, quase mortos? Pode estar. A terra secou, está árida, exausta, como diz a Bíblia? Pode estar. Mas os feitos de Deus não param. Ele pega a terra seca e ele torna ela úmida. Deus pega o exausto e renova suas forças. A árvore morta ele faz renascer. Os ventres mortificados, como de Sara a princesa, ele faz renascer e brota naquele ventre mortificado, agora não mais mortificado, a gestação de uma criança, que numa primavera, onde as flores desabrocham, ela vem a nascer. Isaac é o nome da criança. Riso promoveu na vida do pai e da mãe. Deus é maior do que tudo. Pare de colocar Deus numa condição de inferioridade. Deus não é inferior a nada. Deus é Deus, está acima de todas as coisas. Creia no Deus que faz você vir todo domingo para a casa dele. Creia nesse Deus. E entenda que você está aqui por causa dele. E quando você estiver aqui e é por causa dele, glorifique a ele todo momento do culto. Santifique o nome dele todo momento do culto. Entregue seu coração, sua vida a ele todo momento do culto. Abrace pela fé a este Deus todo momento do culto. Há uma música brasileira intitulada Flores em Você. É do grupo Ira. Diz assim a letra, separei para poder ler para você. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Eu canto com eles. Eu quero dizer, Igreja Presbiteriana de Irajá e amigos visitantes, aliás, tenho algo a dizer-te. Quero dizer-lhes que vejo flor ou flores em vocês. Vejo flores desabrochando nas vossas vidas. Vejo que a amargura tem dia e hora para acabar. Vejo, como a Bíblia diz, que o choro pode vir durante a noite, mas pela manhã vem alegria ao amanhecer. Eu vejo flores em você, flores lindas, vermelhas, amarelas, brancas, rosa como a igreja é. Vejo flores em você, vejo coisas bonitas. Flores estão desabrochando, a primavera chegou para a sua vida através do Senhor. Na primavera Deus faz milagres, na primavera Sara concebeu uma criança. Por isso eu gostaria que você pudesse, com o coração cheio da unção de Deus, pudesse olhar aí, coral, olhar aí, irmão da igreja, para quem está do teu lado, e simplesmente falar essa palavra. Assim, ó, diz a pessoa que está do seu lado, eu vejo flores em você. Nem só isso. Eu vejo flores na tua vida, glória a Deus. Diz isso, diga para quem está do teu lado. Ninguém disse para Cláudia Almeida. Alguém fala para Cláudia Almeida que existe flores na vida dela, gente? Quem pode falar para Cláudia Almeida ali que existe flores na vida dela? Hã? Ninguém vai falar com ela? Vai lá, Jaime, vai lá falar com ela que existe flores na vida dela. Não deixa ela sozinha, não. Ô, glória! Fátima Fagundes. Prestai atenção, Fátima Fagundes. Fátima Fagundes. Existem flores na sua vida. As flores da primavera, Ruth Novaes, tem tempo marcado por Deus para fazer nascer na sua vida, Ruth Novaes, um Isaac que traz renovação e que traz riso para nossas vidas. Aquele que trouxe de volta o riso que se escondeu. Qual é o nome dele? Isaac. Presbítero Ricardo, há um Isaac esperando por ti. Há um riso dado por Deus para a sua família. Que os dias de flores mortas
Que os dias de flores secas, Maria Dantas, a flor na sua vida. Que os dias de flores mortas e flores secas sejam apenas distantes recordações de um passado transformado pelo amor de Cristo em os nossos corações. Estamos preparados. Deus envia os nossos Isaques. Deus abençoe a igreja presbiteriana de Irajá e toda a membresia.